Melquisedeque é um personagem enigmático, e sobre ele pairam inúmeras dúvidas. Quando e onde nasceu? Sua genealogia? Sua morte? E qual seu real papel na vinda do Messias? Há pouco nas escrituras sagradas sobre Melquisedeque, mas ele é citado em outras fontes, como os manuscritos do Mar Morto e na biblioteca de Nag Hammadi. Todas estas fontes nos ajudam a decifrar um pouco mais sobre a importância deste intrigante personagem. Mas primeiramente, o que nos diz a Bíblia sobre ele? Melquisedeque significa o Rei da Justiça, pois em hebraico, Melech significa rei, e Tzedek, justiça. Por muitas vezes também era reconhecido por Rei de Paz, pois governava Salém, que significa paz, e era o antigo nome da cidade de Jerusalém. A primeira fonte bíblica que nos fala sobre Melquisedeque é o Velho Testamento. No livro de Gênesis, Abraão retorna vitorioso da guerra contra os 4 reis da Mesopotâmia, que haviam sequestrado seu sobrinho Ló, trazendo consigo despojos de guerra. Gênesis 14, versículos 17 a 20. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Safé, isto é, o Vale do Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Estes versículos nos dizem muito. Note que o Vale de Safé, ou Vale do Rei citado na Bíblia, é também conhecido como Vale de Josafá, ou Vale do Cedron, e fica próximo a Jerusalém. Melquisedeque era o rei de Salém, antigo nome da cidade de Jerusalém. Era também um sacerdote de El-Elion, que é um dos nomes do Deus de Israel na Bíblia, sendo assim, o mesmo Deus de Abrão, o que não era comum, pois na região costumava-se adorar outros deuses. Abraão então reconhece o sacerdócio de Melquisedeque, já que ele dá o dízimo, ou seja, dá a Melquisedeque 10% dos despojos que trazia da guerra. Futuramente, todos os sacerdotes do povo de Israel serão levitas, descendentes de Arão. Então Melquisedeque é uma exceção. Sendo ele cananeu, ainda assim é reconhecido por Deus e por Abrão como sacerdote legítimo. Melquisedeque é citado no livro de Salmos, onde poderemos perceber sua importância no contexto do sacerdócio. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, versículos 1 a 3. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, após derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, versículos 13 a 17 relata: Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A associação com Cristo é explicitada pelo autor da Epístola aos Hebreus, onde Melquisedeque, o Rei da Justiça e Rei de Paz, é claramente associado ao sacerdócio eterno do Filho de Deus. A interpretação deste personagem do Antigo Testamento, sendo uma prefiguração do Cristo, variou entre as denominações cristãs. A Biblioteca de Nag Hammadi, uma coleção de textos gnósticos do cristianismo primitivo, descobertos em 1945, com mais de 1.500 anos de idade, e conhecidos também como Evangelhos Apócrifos,
contém um tratado sobre Melquisedeque. Este tratado propõe que Melquisedeque é Cristo e, igualmente a Jesus, vive, prega, morre e ressuscita em uma perspectiva gnóstica. Descreve a vinda do Filho de Deus, fala de seu retorno para trazer a paz. Apoiado por Deus, ele é um rei sacerdote que faz justiça. Falaremos agora sobre o manuscrito de Melquisedeque, que tem 2100 anos e faz parte dos manuscritos do Mar Morto, encontrados em cavernas de Qumran, pertencentes a uma doutrina de judeus conhecida como essênios. Este manuscrito conta uma história sobre uma guerra no céu. Neste ano do jubileu, cada um retornará à sua respectiva propriedade. Sobre isso está escrito: esta é a maneira de remissão. Todo credor fará remissão do que tiver emprestado ao seu próximo. Não pressionará o seu próximo, nem o seu irmão, porque proclamou a remissão de Deus. O que se diz sobre os últimos dias refere-se aos cativos, dos quais e cujos mestres têm sido ocultados em segredo da herança de Melquisedeque, porque eles são herança de Melquisedeque, que os fará retornar, e a liberdade será proclamada para eles, para libertá-los da dívida de todas as suas iniquidades. E isso vai acontecer. Isto sucederá na primeira semana do jubileu, que segue os 9 jubileus. O dia das expiações é o final do 10º jubileu, no qual será feita expiação por todos os filhos da luz e pelos homens da sorte de Melquisedeque, de acordo com todos os seus trabalhos, pois é tempo do ano da graça para Melquisedeque e de seus exércitos, a nação dos santos de Deus, do governo de julgamento, como está escrito sobre ele nos cânticos de Davi, que diz: Elohim se ergue na Assembleia de Deus em meio aos deuses e julga, e acima dele, nas alturas, Deus julgará os povos. Diz ele: até quando você julgará injustamente e mostrará parcialidade para com os ímpios? A indagação é a Belial e aos espíritos de sua sorte, que se desviam dos mandamentos de Deus para cometer o mal. Mas Melquisedeque executará a vingança dos julgamentos de Deus, e naquele dia ele os libertará das mãos de Belial e das mãos de todos os espíritos de sua sorte. Em seu auxílio virão todos os deuses da justiça, pois é o primeiro dos filhos de Deus. Este é o dia da paz sobre a qual ele falou, através do profeta Isaías, que disse: que belos são os pés sobre os montes daquele que anuncia a paz, do proclamador do bem que traz a salvação, dizendo a Sião: Reina Elohim. E o mensageiro do bem que traz a salvação é sobre quem está escrito: aquele que confortará os aflitos e irá instruí-los em todas as eras do mundo. Em verdade será apartado de Belial e retornará pelos juízos de Deus, dizendo a Sião: Reina Elohim. Sião, a congregação de todos os filhos da justiça, aqueles que estabelecem aliança, os que se afastam do caminho do povo gentio. E teu Deus é Melquisedeque, que os libertará das mãos de Belial. Sobre ele foi dito: o que faz soar a trombeta em toda a terra. Este é o relato contido no manuscrito a Melquisedeque. É sobre uma guerra no céu, a batalha celestial que também está descrita em Apocalipse 12. Mas neste texto está escrito que o líder dos anjos nesta batalha será Melquisedeque, e não o arcanjo Miguel, conforme contada no livro do Apocalipse. E esta batalha será contra Belial, que é o líder demoníaco de uma legião de anjos caídos. Este texto nos mostra o papel importantíssimo que Melquisedeque tem na batalha celestial e, consequentemente, na batalha final. Muito sobre este personagem permanece oculto a nossos sentidos, mas quanto mais praticamos a retidão, mais próximos estamos do Salvador e percebemos sua influência em muitos aspectos da vida cristã.